Paz do Senhor, meus irmãos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem e quero dizer já que eu tenho sentido muitas saudades das nossas reuniões, saudade de cada um de vocês e que eu espero que essa situação se resolva logo para que nós possamos nos reencontrar novamente e adorar a Deus em conjunto. Deus fala conosco na intimidade, Deus fala conosco individualmente ou através da nossa família, mas nada se compara quando nós nos reunimos para adorar a Deus e Ele responde. Então eu tenho sentido muita falta mesmo. Eu espero que isso tudo se resolva. Já quero dizer também que se você na sua família, na sua casa, está enfrentando alguma situação referente ao coronavírus, nós clamamos, e o meu pedido do meu coração agora para Deus é que Ele traga cura sobre a sua casa, sobre a sua família, que Ele traga resposta e provisão. Em nome de Jesus. Bom, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Alguns dias atrás eu acordei com alguns questionamentos diante de Deus, né? E Ele me trouxe prontamente para esse texto em que eu vou compartilhar com vocês, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3 até o versículo de número 7. Então diz assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Então gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito da fé. Cada um de nós, cada ser humano enfrenta alguma situação, algum dilema, algo que a gente precise de uma resposta, talvez, ou de alguma solução, e que foge um pouco da nossa alçada, dos nossos próprios braços, né? Da nossa própria força. Então eu gostaria de te motivar e de trazer um pouco de clareza a respeito do que é a fé. A fé fala de uma certeza que nós temos de algo que às vezes a gente não tem tanta evidência. Às vezes a gente tem evidência, e a fé serve justamente para que nós tomemos posse de alguma realidade. Ou seja, a fé ela não é algo que a gente acredita que pode dar certo, mas que talvez não dê. A fé é uma certeza de uma realidade. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala sobre os heróis da fé, né? Paulo escreve sobre os heróis da fé, e ele dá uma lista de pessoas, no Antigo Testamento principalmente, que viveram baseadas na fé. Ou seja, por exemplo, Abraão, por exemplo, Noé, que eles tinham apenas uma promessa de Deus, e eles fizeram tudo o que fizeram, e hoje tem toda a relevância que tem, mas que na época eles andaram como que no escuro, por assim dizer. Mas Abraão se moveu, Noé se moveu com base numa certeza que eles tinham. Não apenas em algo que, Deus falou, pode ser que dê certo, mas se não der, tudo bem. Não. Abraão tinha certeza de que a promessa de Deus era real e era verdadeira. E por isso ele se moveu em fé. Assim como Noé também tinha certeza de que a promessa de Deus, de que aquilo que ele tinha ouvido de Deus era uma realidade. E ele se moveu naquela realidade mesmo antes daquela realidade ser uma realidade visível para todos. Dentro dele já era uma realidade visível. Essa é a fé. É através da fé que nós somos salvos. É isso que a Bíblia nos ensina. Até nesse mesmo texto que diz: por sua grande misericórdia ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança e uma herança por meio da fé. Deus nos protege para que nós possamos receber a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Ou seja, a fé ela é um fundamento, ela é uma base da vida cristã. Nós somos salvos pela fé, nós recebemos aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário pela fé. E o ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte: como eu falei no início do vídeo, todos nós enfrentamos alguma situação, e eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que você está enfrentando alguma. Seja alguma situação emocional, seja um desemprego que você está enfrentando por ocasião desse coronavírus,
De repente o seu salário foi diminuído pela metade ou até menos que a metade. De repente você que trabalhava de forma autônoma não está mais tendo serviço. E Deus sabe como está o seu coração, de verdade. Mas o que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Ele diz assim, ó, lá no verso 6. Portanto, alegrem-se com tudo isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, e isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. As minhas questões diante de Deus é, Senhor, eu tenho uma situação que eu não consigo resolver, que foge da minha alçada, que o meu braço não alcança, mas eu tenho a fé, ou seja, a certeza de que ela já está resolvida diante de Deus. Ou seja, eu vivo e me movo de acordo com essa realidade, entende? Não cabe uma situação de desesperança, uma situação de não crer para alguém que já está vivendo numa realidade que se espera, por assim dizer. Que no caso, não se espera, mas já se vive, né? Parece até meio confuso isso que eu estou falando, mas, por exemplo, nós ainda não fomos de fato salvos no sentido de que Jesus ainda não voltou, toda a consumação dos tempos ainda não se deu, porém, nós temos que viver nessa terra como se Jesus Cristo já tivesse voltado, porque ele diz que nós somos embaixadores do reino dele. E o embaixador vive de acordo com a realidade do reino, e não simplesmente de acordo com a esperança daquele reino. Então que através da fé você seja motivado a viver acima da situação em que você tem se encontrado, talvez. De repente você está enfrentando alguma situação de pecado que você não consegue resolver, que você não consegue lidar, é um pecado profundo, ou então de repente você está tentando lidar com um sentimento de tristeza ou de falta de perdão por alguém. Que o Senhor te fortaleça em fé, que você viva acima dessa realidade, entendendo aquilo que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Não diz que nós seremos sarados, diz que nós fomos sarados por causa das pisaduras de Jesus Cristo. Ou seja, toda a sua dor, toda a sua culpa de repente, ou então essa situação toda que você tem enfrentado, que tem te trazido desesperança, ela é nada diante de Deus, porque Ele já resolveu. Viva acima da sua realidade difícil, crendo, tendo a certeza absoluta de que Jesus já resolveu, já se revelou. De repente aquilo não se manifestou ainda de forma visível, como nós sabemos que Noé demorou quase 100 anos, ou se não mais, né, para poder receber aquela promessa que ele tinha, aquilo que ele tinha visto diante de Deus, e por isso ele se moveu para fazer uma arca. A mesma coisa com Abraão, que viveu uma vida inteira em cima de uma promessa que talvez ele nem pôde ver na totalidade, né? Ele não pôde ver na totalidade. Assim como Moisés, que creu de que aquele povo que ele estava libertando chegaria a uma terra prometida, mas ele mesmo não entrou. Assim, nós devemos nos mover de acordo com uma realidade que talvez nós ainda não vemos, mas que nós sabemos que já é a nossa realidade porque Deus falou. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Creia nas promessas. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então que aquilo que o Senhor tem te falado e que traz esperança ao seu coração seja a realidade da sua vida, a realidade do seu coração nesses dias. Em nome de Jesus. Que você não venha encontrar desesperança, mas sim a esperança diante de Deus. Porque aqui nesse texto de 1 Pedro diz que isso vai resultar em que você receba uma herança e uma viva esperança que é imperecível, pura e imaculada. E a Bíblia diz ainda, no verso 8 de 1 Pedro 1. Embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Verso 9. Pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Ou seja, por mais que de repente essa situação não se resolva durante a sua vida inteira, por mais que você tenha que lidar a vida inteira com alguma situação, você deve viver crendo, ou seja, vivendo de maneira prática, como se aquilo não fosse a sua realidade, porque de fato não é, porque Jesus carregou sobre si essa dor, Ele já resolveu. E quando a consumação dos tempos vier, você receberá uma herança incorruptível, uma herança pura, diante de Deus, por ter vencido essa situação e crido naquilo que Ele te falou. Às vezes a nossa terra prometida ela vai chegar daqui 1 ano ou 2, às vezes vai chegar amanhã, às vezes ela só vai chegar quando de fato nós formos recebidos por Deus na glória. Amém?
viva a realidade dos céus hoje. Diz bem assim, no verso 10. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo, sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Isso é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Essa fé que nós temos, que nos dá certeza de uma realidade que nos leva para a salvação em Cristo. Essa graça que nós recebemos, de graça, do próprio Deus, para que nós possamos vencer toda a situação, é que deve ser a nossa base enquanto nós vivemos nessa terra, para que nós não renunciemos à nossa fé, por mais que a situação esteja difícil. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te conserve, em nome de Jesus. Ele é a sua rocha firme. Eu gostaria ainda de orar por um minutinho com você. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, como Teus servos, como Teus embaixadores, como Teus filhos. E nós queremos declarar agora, Pai, que nós já vencemos toda a situação que nós temos enfrentado. Nós apenas precisamos passar por essa fase, e ainda que ela perdure por muitos anos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê mais fé para crer, que o Senhor aumente a nossa fé, para crermos na viva esperança que nós temos, que é a nossa salvação em Ti. Para nós crermos, Senhor Jesus, que nós temos uma herança incorruptível em Ti, por mais difíceis que sejam as situações que nós enfrentemos aqui nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é a nossa salvação e que todo o preço já foi pago pelo Senhor na cruz do Calvário. Revela sobre nós a Tua graça, Senhor. Aumenta a nossa fé e leva-nos a amar mais a Ti por causa daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém.